Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 67 da playlist de aulas do 7º ano, e hoje vamos falar sobre proporção. Vem comigo! Bom, na aula passada nós demos início a uma série de aulas que vamos abordar o tema de proporcionalidade. A primeira dessas aulas falou sobre razão, tá? Então na aula passada nós aprendemos aí o conceito de razão. E hoje vamos falar, e aprender o conceito de proporção. O que é uma proporção? Coloquei aqui na lousa para vocês, já a definição de uma forma bem simples, né? O que é uma proporção, gente? É uma igualdade entre duas razões. Só isso, tá? Essa é a definição de proporção. Proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Então vamos lá, vamos lembrar, tá? Razão. Nós vimos na aula passada que razão eu posso representá-la na forma de fração, tá? A razão entre dois números, a razão entre os números A e B pode ser representada através dessa fração, tá? Então, A sobre B, essa fração A sobre B, representa a razão entre o número representado pela letra A e o número representado pela letra B, tá? Então, A sobre B é uma razão. Lembrando que esse B tem que ser diferente de zero. C sobre D. O que significa C sobre D? Significa uma razão entre os números representados pela letra C e pela letra D. E aqui no meio a gente tem uma igualdade. Então aqui nós temos uma igualdade de duas razões. Está escrito de uma forma generalizada, de uma forma genérica. Daqui a pouquinho a gente vai ver com exemplos numéricos para não ficar nenhuma dúvida. Bom, então aqui nós temos uma proporção, uma igualdade de duas razões. Eu também posso representar essa proporção usando o sinal de divisão, tá? Então, a razão A sobre B pode ser escrita como A dividido por B, o sinal de igual está aqui, e a razão C sobre D pode ser escrita como C dividido por D, tá? E eu ainda posso representar a minha proporção de uma forma literal, A está para B, assim como C está para D, tá? A está para B, assim como C está para D, beleza? Então, tem três maneiras diferentes de representar, de escrever, de ler a minha proporção. Mas, na prática, a definição é essa. É uma igualdade entre duas razões. Agora, é importante a gente saber que quando nós temos uma proporção, os números aqui representados, no caso, por letras, eles recebem nomes, tá? A primeira letrinha da primeira razão que eu montar é chamada de extremo. Então, a letrinha A, ela representa um extremo da minha proporção. E a última letrinha também vai ser um extremo. Então, as letras A e D são os extremos da proporção. As letras B e C, elas ficam no meio, tá? Então, B e C representam os meios da minha proporção. Meio, não meios, tá? Meio. Então, eu tenho aqui, o A e o D são os extremos, o B e o C são os meios. Fica bem fácil da gente perceber essa ideia de extremos e meios se a gente olhar nessa representação. Olha aqui, quais são as letrinhas que ficaram no meio? B e C. Então, as letras B e C representam os meios da proporção. Quais são as letrinhas que ficaram nas pontas? Nas pontas a gente tem o A e o D. Tá? Então, o A e o D são os extremos da minha proporção. Ok. Então, agora que a gente já sabe o que é uma proporção, já sabemos também os nomes que damos aí para os números envolvidos na proporção, extremos e meios, vamos ver uma propriedade. Olha só, o que a propriedade diz? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso vale para toda proporção, tá certo? Em qualquer proporção que eu tiver, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, produto é o resultado da multiplicação. Se eu multiplicar aqui, os extremos, os números que vão estar aqui nessa posição da minha razão, dá o mesmo resultado que eu multiplicar os meios, os números que estão no meio, tá? Então, A vezes D é igual a C vezes B, tá certo? Essa é a propriedade fundamental aí das proporções. Vou colocar aqui, A vezes D é igual a B vezes C, tá bom? Essa é a nossa propriedade, ela vale para qualquer proporção. O produto dos extremos, A e D,
é igual ao produto dos meios B e C. Moleza, né? Vamos ver na prática? Vamos ver com números, né? Aqui eu tenho duas razões, 6 décimos, 9 quinzeavos. Elas podiam estar associadas a uma situação problema, mas eu só coloquei aqui por questão de espaço, coloquei apenas os números. A razão 6 décimos, eu posso simplificá-la, né? Eu posso torná-la irredutível, simplificando aqui por 2. Então, se eu dividir o 6 e o 10 pelo número 2, eu vou encontrar a fração irredutível, que é 3 quintos, certo? Também posso fazer isso com a razão 9 quinzeavos. 9 quinzeavos eu posso simplificar aqui por 3. Dividir o 9 e o 15 pelo 3, vou encontrar a forma irredutível. 9 dividido por 3 é igual a 3 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Dá para perceber que essas duas frações, essas duas razões, né? As duas são iguais a 3 quintos. Logo, nós podemos dizer, sem medo de errar, né? Que 6 décimos é igual a 9 quinzeavos. Verdade, professor? A gente pode afirmar isso? Claro, olha só. 6 décimos não é equivalente a 3 quintos? 9 quinzeavos não é equivalente a 3 quintos? Então dá para a gente concluir, sem medo de errar, né? Que 6 décimos e 9 quinzeavos são equivalentes, são iguais. Então eu tenho uma igualdade entre duas razões. Logo eu tenho uma proporção, tá? Uma igualdade de duas razões é uma proporção. Vamos ver se essa propriedade aqui ela é válida mesmo? Será que vale essa propriedade? Vamos ver, ó. O que acontece se a gente multiplicar aqui, ó, 6 vezes 15. Vamos multiplicar os extremos. Vou anotar aqui, ó, 6 vezes 15. Quanto dá 6 vezes 15? Dá 90. Beleza. E é o que vai dar se eu multiplicar aqui, ó, os meios, 10 vezes 9. Bom, 10 vezes 9 também dá 90. Então perceba que a gente tem aqui, ó, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 90 é igual a 90, tá bom? Então a propriedade, ela é válida sim, tá? Aqui foi só um exemplo, mas ela é válida para toda proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A gente vai usar muito essa propriedade, gente, para verificar se duas razões formam ou não uma proporção. E também para encontrar um valor desconhecido. Se um exercício, por exemplo, afirmar para a gente que a proporção existe, e ao invés de colocar o número 9, colocar uma incógnita, uma letra x aqui, aí a gente pode usar a propriedade para encontrar o valor do x, tá certo? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vou apagar essa lousa, vou colocar exercícios, exemplos para a gente ir fazendo. A parte teórica ficou por aqui. Daqui para frente, vamos trabalhar com bastante exercícios aí. Bom, espero que você esteja gostando e vou fazer um pedido também. Quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva. Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano e venha fazer parte desse projeto você também. Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu joinha. Vamos lá. Pessoal, a ideia desse exercício é a seguinte. Aqui eu sempre coloquei pares de razões, né? Pares de frações. Então é para você verificar se esses parzinhos aqui, esses pares, né? Se eles formam uma proporção. Se 4 décimos e 2 quintos formam uma proporção. Se 8 32avos e 2 sétimos, se eles formam uma proporção. Assim como essas duas aqui. Então é para a gente verificar se existe uma proporção entre essas razões, tá certo? Bom, gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse fazer, depois desse play para verificar se acertou. Vamos lá então. Para a gente verificar se existe ou não uma proporção, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a propriedade, tá? A propriedade nos garante que em toda proporção, o produto dos extremos, então se eu multiplicar aqui o 4 e o 5, e multiplicar o 2 e o 10, né, se der o mesmo resultado, é porque a gente tem uma proporção, tá certo? Então a propriedade nos garante isso, ó, que o produto dos extremos, 4 vezes 5, é igual ao produto dos meios, 10 vezes 2. Isso é igual? Sim, né? 4 vezes 5 dá 20, 10 vezes 2 é igual a 20. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Essa igualdade é verdadeira.
a gente pode concluir que sim, né? Há uma proporção aqui. Sim. Posso afirmar que 4 décimos é igual a 2 quintos. Essa proporção, ela existe, ok? Agora vamos ver aqui, ó, do lado. 8 32avos e 2 sétimos. Para eu verificar se existe a proporção aqui, vou multiplicar os extremos, que são 8 e 7, e vou multiplicar os meios, que são 32 e 2. Se der igual, é porque existe proporção. Vamos lá, ó. 8 vezes 7 tem que ser igual a 32 vezes 2. 8 vezes 7, 56. 32 vezes 2 dá 64. Mas peraí, 56 é igual a 64? Não é, né? Se 56 não é igual a 64, se essa igualdade aqui é falsa, tá? Então a gente vai afirmar o quê? Que não é uma proporção aqui, tá? 8 32avos não é igual a 2 sétimos. Vamos para de baixo. Vamos verificar se existe uma proporção aqui entre esses números. Se existir essa proporção, nós sabemos que o produto dos extremos vai dar o mesmo resultado que o produto dos meios. Então, se eu multiplicar o 9 pelo 2,25, 9 vezes 2,25, tem que ser igual a 0,25 vezes 81. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 9 vezes 2,25. Eu posso fazer a multiplicação tirando a vírgula, né? Então, ficaria 225 vezes o 9. Bom, aqui dá 45, sobe 4, 22 sobe 2, 20. 2025. Aí eu tinha duas casas decimais, né? Conta duas casas, põe a vírgula. Então, essa primeira multiplicação está dando 20,25. Vamos ver se vai ser igual a 0,25 vezes o 81. Posso tirar a vírgula e vai ficar 25 vezes 81. Bom, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2. Coloco o zero aqui. 8 vezes 5 é 40, sobe 2. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. E somando tudo, vai dar também 2025. Tinha duas casas decimais, conta duas casas, vírgula. Então, olha só, deu 20,25 também. O que a gente pode afirmar nessa situação? Sim ou não? Sim, né? Se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, a gente pode vir aqui e afirmar que sim, tá? Sim. Não vai caber aqui, tá? Mas vou colocar aqui, ó. Sim, eu posso afirmar que 9 sobre 0,25 é igual a 81 sobre 2,25, ok? E por último, a gente tem que analisar se esse par de razões, se eles vão formar uma proporção. Então, a mesma coisa, né? Vamos fazer a multiplicação dos extremos e a multiplicação dos meios. Se o resultado for igual, a gente confirma, sim, há uma proporção. Se for diferente, a gente fala que não é. Bom, vai ficar então 35 vezes o 4 tem que ser igual a 28 vezes o 5. Vamos lá, 35 vezes 4. 35 vezes 4 dá 20, sobe 2, 140. Ok. E 28 vezes 5. 28 vezes 5. 5 vezes 8, 40, sobe 4, também dá 140. Então, olha só, essa igualdade ela é verdadeira. Então, a gente pode afirmar que essas duas razões, elas vão sim, né, formar uma proporção. Então, a resposta é sim. 35 28avos é igual a 5 quartos. Ok? Então, tá aí, gente. Primeiro exercício de proporção já tá feito. Vou apagar a lousa, vou passar mais um e o mesmo esquema, tá? Pause o vídeo e tente resolver depois que você vê aí qual é o exercício. Olha só, o próximo exercício é o seguinte, ó. Sabendo que há uma proporção, então agora estamos afirmando que essas razões, elas formam uma proporção. Determine o valor desconhecido, tá? Determine o valor de x. Podia ter usado outra letra, podia ter usado y, a, z, tá? Mas coloquei sempre x. Vou fazer uma de modelo e aí vocês tentam fazer as outras, certo? E tem um probleminha aqui também. Então, ó, sabendo que nós temos uma proporção aqui, eu posso afirmar que a propriedade é válida. Então, eu vou dizer aqui, ó, que 8 vezes o x é igual a 32 vezes o 2. O produto dos extremos, né, ó, 8 vezes o x é igual a 32 vezes o 2. Ok? Bom, 8 vezes x é 8x e 32 vezes 2 é 64. Caímos numa equação, uma equação do primeiro grau, assunto que a gente estava estudando até algum tempo atrás aí, tá?
Para eu isolar o x aqui, é só dividir tudo por 8. Tá? Então, dividindo aí os dois membros da minha igualdade por 8, vai ficar 8x dividido por 8 vai dar 1x, e 64 dividido por 8 vai dar 8. Então, a minha resposta aqui é x igual a 8. Certo? Então, tá aí. Primeiro tá feito. Seguindo esse modelo, seguindo exemplo, gente, tentem fazer os demais, tá? Tem mais esse e esse aqui embaixo. Pause o vídeo, tente fazer aí. Bom, aqui na segunda continha, né, na segunda proporção, aqui a gente tem uma proporção. Sabendo que nós temos uma proporção, temos que encontrar o valor desconhecido, o valor de x. E aí é válida a propriedade. Nós sabemos que o produto dos extremos, se eu pegar aqui, ó, 5 vezes o 21, vai dar o mesmo resultado que 3 vezes o x, tá? 3 vezes o x. Então vamos lá, 5 vezes o 21 dá 105. 3 vezes o x dá 3x. E agora, para eu isolar o x nessa equação, repare que aqui é uma equação, né? A gente tem um valor desconhecido, uma incógnita, e temos também o sinal de igualdade. Então, é uma equação. Para isolar o x, a gente divide pelo coeficiente dele. Vamos dividir por 3. Vai ficar 105 dividido por 3 dá 35. E aqui vai ficar x. Então, x igual a 35. Molezinha, né, gente? Vamos lá, próximo. Sabendo que nós temos uma proporção, é válido dizer que o produto dos extremos, se eu multiplicar os extremos, 7 vezes o 27, vai dar o mesmo resultado que o produto dos meios, que x vezes o 3. Beleza? 7 vezes 27, ó, 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 2, 14, mais 4 que subiu, 189. 3 vezes x, 3x. Agora, para eu isolar o x nessa equação, divide tudo por 3, tá? Aqui vai ficar 169 dividido por 3 dá 63, e 3x dividido por 3 vai dar x, então x vale 63. Ok? Então tá feito aí, né? Fizemos aí as continhas, né? As proporções elas já estavam montadas, a gente só tinha que descobrir o valor desconhecido. Agora, esse aqui de baixo, ó. Sabendo que 42 está para x, assim como 252 está para 186, determine o valor de x. Tá? Então aqui a gente tem que montar a proporção. Mas está escrito, né? Ó, 42 está para x. Então a gente vem aqui e monta. Ó, 42 está para x. Assim como, o assim como significa o sinal de igualdade, tá? 42 está para x da mesma forma que 252 está para 186. 252 está para 186. Agora, sabendo que essa razão está para essa, significa que é uma proporção, né? Então, a gente vai multiplicar os extremos e os meios. Vamos fazer aqui, ó, 42 vezes o 186, isso vai ser igual a x vezes o 252. Bom, 42 vezes 186, vou ter que fazer aqui, ó, 186 vezes 42, dá 12, sobe 1, 17 sobe 1, 372 por um zero, dá 24, sobe 2, 34 sobe 3, 7. Somando tudo, dá 7.812. 7.812 igual a 252 vezes x, que vai dar 252x, tá bom? Eu pulei essa linha aqui, tá, gente? Ó. Já fiz as continhas direto. Ao invés de escrever a conta de vezes, eu já pus o resultado. E agora, para isolar o x, a gente vai dividir por 252 de um lado, dividir por 252 do outro. Bom, o nosso x aqui vai dar quanto? Vamos lá. Não tem espaço para fazer aqui, gente. Vou fazer na calculadora, só um minuto. 7.812 dividido por 252 dá 31, beleza? 31. Então, o nosso x aqui vale 31. E aí, conseguiram fazer? Tá dando para entender, gente? Estamos pegando leve, estamos no nível fácil. Vamos dificultar um pouquinho? Vamos pegar umas proporções um pouquinho mais complexas? Não tão difíceis, mas um pouquinho mais, tá? Só olha só, mesmo esquema do exercício anterior, tá? Sabendo que a gente tem uma proporção, tá? O exercício afirma que aqui existe proporção, aqui também, determine o valor desconhecido.
mesma coisa, tá? Tenta fazer aí, gente. Depois dá play e verifica se você fez certo. Bom, se existe uma proporção, então é válida a propriedade, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, correto? Então aqui, ó, multiplicando os extremos, vai ficar 2 vezes o x igual ao produto dos extremos. 1 vezes, aí eu vou colocar entre parênteses, x mais 1. Tá bom? Tem que usar a distributiva aqui, ó. 2 vezes o x, 2x, igual. Aí vamos distribuir. 1 vezes x dá 1x mesmo, 1 vezes 1 dá 1. Então ficou 2x igual a x mais 1. É uma equação que tem letra dos dois lados. E aí a gente tinha um procedimento ali. Qual era o nosso procedimento, né? Vamos isolar a letra x. Vamos tirar x de um lado, vamos tirar x do outro. E aí a gente vai ficar com a letra x só no primeiro membro da equação. 2x menos 1x vai dar x apenas. Aqui vai zerar e vai ficar 1. Então vai ficar x igual a 1. Tá certo? Então nessa primeira proporção o x vale 1. Vamos para a segunda. Na segunda proporção, ó, mesma ideia. O produto dos extremos, se eu multiplicar os extremos, 5 vezes x mais 1, tem que ser o mesmo resultado que o produto dos meios. X vezes 4. Então vamos lá, ó. 5 vezes o x mais 1, repare que eu coloquei parênteses, porque o número 5 ele vai multiplicar todo o denominador, né? Toda a parte que está embaixo da fração. E aí a gente vai usar a distributiva. 5 vezes x é 5x, 5 vezes o 1 dá 5. Isso é igual a x vezes 4, que é 4x. Ok? É uma equação que tem letra dos dois lados. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos subtrair, né? Tirar esse 4x da equação e aí a gente tira do outro lado também. Vamos usar o princípio aditivo. Então tira 4x de um lado, tira 4x do outro. Tá? 5x menos 4x dá 1x. O mais 5 eu vou copiar, desculpa. Mais 5 igual a 0. E agora, para a gente isolar o x de uma vez por todas, a gente precisa tirar esse 5 positivo daqui. Então a gente vai usar a operação inversa, o princípio aditivo. Vamos tirar 5 de um lado, vamos tirar 5 do outro. Vai ficar x, aqui vai dar 0, igual a menos 5. Ah, professor, x pode ser negativo? Claro, não tem problema nenhum, tá? X pode ser positivo, negativo, qualquer número racional. Lógico, ele só não podia aqui ser o menos 1, porque se ele fosse um negativo, ele ia zerar, né, todo o nosso denominador. Então, o x aqui não poderia ser um negativo, tá? E nem zero. Então, vamos tomar um certo cuidado aí, que a gente nunca pode ter o denominador da fração igual a zero. Bom, é aqui. Aqui, para eu encontrar o valor desconhecido, vou usar a propriedade, né? Eu sei que o produto dos extremos, x vezes 15, é igual ao produto dos meios. 9, que multiplica tudo que está lá em cima, né? Então, vamos abrir um parênteses aqui, ó. 9 que multiplica x menos 2, certo? Aí o 9 ele vai distribuir para o parênteses. E aqui também, né? X vezes 15, 15x. Vamos multiplicar de uma vez. Aqui 9 vezes x dá 9x. E 9 vezes o menos 2 dá menos 18. Para eu resolver essa equação agora, eu preciso deixar a incógnita em apenas um dos membros da equação. Então a gente vem aqui, por exemplo, no segundo membro, tira 9x dele e tira 9x também do primeiro, né? Vamos usar o princípio aditivo. 15x menos 9x dá 6x. E 9x menos 9x dá 0, vai ficar menos 18. Para isolar o x, divide por 6, vai ficar x igual a menos 6. Então esse aqui é o nosso último x aí que nós tínhamos que encontrar. Beleza, gente? Então a gente trabalhou aí um nível de proporção um pouquinho mais difícil. E para finalizar a aula, a gente tem que trabalhar situações problemas, né? Sempre temos que trabalhar aí um pouquinho de situações problemas para ver a nossa capacidade de interpretação, de montagem, de construção da resolução, tá? Vou colocar na sua tela, né, o enunciado do problema. Gostaria que você lesse com bastante atenção, pausasse o vídeo, tentasse resolver e depois desse play para verificar se acertou. Bom, nosso problema diz o seguinte, ó, utilizando uma régua, Jaqueline mediu no mapa a distância entre duas cidades e verificou que era de 25 centímetros. Em seguida, pesquisou em um livro e descobriu que a distância real entre essas cidades era de 5.000 quilômetros.
Jaqueline também mediu no mapa a distância entre outras duas cidades e obteve 15 centímetros. Qual é a distância real entre essas duas cidades? Só, a gente está falando aqui de uma razão que ela se chama escala, né? Escala é quando a gente tem a razão entre a distância no mapa e a distância verdadeira entre dois pontos do mapa, entre dois pontos, entre duas cidades, entre dois países, certo? Tá? Então aqui a gente está falando da razão escala, distância no mapa, distância real. E para descobrir o valor desconhecido, nós vamos montar uma proporção, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, duas razões, uma de cada lado do sinal da igualdade. E para a gente montar essas razões, a gente vai seguir essa ordem, tá? Lembra que razão sempre segue uma ordem. Então a gente vai ler de novo o texto aí, o problema, e vamos ir colocando aqui na nossa proporção os números. Então olha só, em uma régua, utilizando uma régua, Jaqueline mediu no mapa a distância entre duas cidades e verificou que era de 25 centímetros. Então a distância no mapa era de 25 centímetros, certo? Em seguida, pesquisou em um livro e descobriu que a distância real é de 5.000 quilômetros. Opa, distância real é 5.000 quilômetros, tá? Então, é 25 centímetros no mapa, mas a distância verdadeira é de 5.000 quilômetros. Continuando a leitura. Jaqueline também mediu no mapa a distância entre outras duas cidades e obteve 15 centímetros. Ó, distância no mapa, 15. Pergunta, qual é a distância real entre as cidades? Distância real, eu não sei qual é, chamo de x, beleza? Então tá montada a nossa proporção, tá? É claro que existe aqui uma igualdade entre essas razões, é claro que existe uma proporção, porque o mapa, ele não foi desmanchado e feito de novo. Então, a escala que foi usada no mapa vai ser sempre a mesma. Bom, se a gente tem uma proporção, como é que a gente resolve ela? Multiplicando, né, os extremos pelos meios. Né, multiplicando os extremos e os meios, desculpa, tá? Então, a gente vai multiplicar os extremos. 25 vezes o x tem que ser igual a 5.000 vezes o 15, tá? Vamos lá. 25 vezes x dá 25x. 5.000 vezes 15 dá 75.000. Beleza? Agora, para eu isolar o x nessa equação, basta dividir os dois lados, os dois membros, por 25. Tá? 25x dividido por 25 vai dar 1x. E 75.000 dividido por 25 vai dar 3.000. Tá? Então, a distância real entre essas duas cidades, que no mapa era de 15 centímetros, a distância real é de 3.000 quilômetros. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro probleminha. E o último problema vai aparecer agora aí na sua tela. Bom, em certo horário do dia, Eduardo, que tem 1,80 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros de comprimento. No mesmo instante, uma árvore projeta uma sombra de 7 metros de comprimento. Qual é a altura da árvore? Só aqui a gente tem que estar com uma situação problema que está envolvendo duas grandezas. A altura, né, o comprimento da altura e o comprimento da sombra. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, a razão, né? A altura da pessoa e a altura da árvore. Embaixo, a sombra da pessoa e a sombra da árvore. Então a gente vai ler o problema novamente e vamos montar uma proporção, né? Sendo que de um lado eu vou ter uma razão, do outro lado eu vou ter outra razão, e seguindo essa ordem, tá? Altura, sombra, altura, sombra. Ok? Então vamos lá. Em certo horário do dia, Eduardo, que tem 1,80 metros, então a altura de Eduardo, 1,80, tá? Projeta uma sombra de 3 metros. Sombra, bota aqui embaixo, 3 metros. Então a altura de Eduardo, sombra do Eduardo. No mesmo instante, uma árvore projeta uma sombra de 7 metros. Olha só, presta bastante atenção. Uma árvore projeta uma sombra de 7 metros. Então o número 7 está sendo a medida da sombra. Então 7 vai ficar embaixo, tá? E ele quer saber a altura da árvore. Então a altura da árvore é x. Bom, tá aí a nossa proporção. Vamos agora encontrar o valor do x fazendo o produto dos extremos e o produto dos meios. Então vamos lá. 1,80 vezes 7 é igual a 3 vezes o x, certo? 1,80 vezes 7 vai dar 5. 5 não, desculpa. Vamos arrumar aqui, ó.
7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 8, 56. Põe o 6, sobe 5. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. Então vai dar 12,60 igual a 3x. 3 vezes x, 3x. Para a gente isolar o x e encontrar a altura da árvore, é só dividir por 3 agora, tá? Divide aí os dois membros da igualdade por 3. 12,60 dividido por 3 vai dar 4,20, tá? E 3x dividido por 3 vai dar x. Portanto, a árvore tem 4,20 metros. Ok? Deu para entender aí, gente? Deixa eu ver se eu não errei as continhas. Não, tá certo. É isso aí. 4,20 metros. Bom, essa foi então a nossa aula de número 67 da playlist de aulas do 7º ano. Estamos aí numa série de aulas falando sobre proporcionalidade. Já vimos em uma aula o que significa ser razão. Na outra aula nós aprendemos sobre proporção. E daqui para frente vamos trabalhar com grandezas diretamente, inversamente, proporcionais, tá? Então, mantenha-se firme aí. Espero que esteja gostando. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.